Fala galera, aqui é Gustavo Brito da Escola de Rebeldia, esse aqui é o podcast da Escola de Rebeldia. Hoje a gente está com o Pedro Pires, cara, que é o líder do curso Leve. Pedro é um cara muito engajado na saúde mental e física. Eu queria, Pedro, que você se apresentasse um pouco. Queria te agradecer a disponibilidade de estar aqui hoje. Prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. O Guga foi bem modesto aí. Eu sou o Pedro Pires, sou fundador do Espaço Pura Vida, que é um restaurante lá na Barra da Tijuca, ainda tem outros braços que são um método. E além de ter o business, Pura Vida, o restaurante, o método de treino, eu vivo diariamente essa Pura Vida, que é isso que você acabou de falar, cuidando da minha saúde física e mental e querendo sempre compartilhar com as pessoas isso e poder inspirar de alguma forma, ou somar na vida delas, que elas possam sair da zona de conforto e fazer o mesmo. Legal, Pedro, legal. E vou aproveitar esse gancho para fazer essa primeira pergunta, assim, porque, cara, é muito bacana levar uma vida leve, uma vida saudável, mas eu imagino que tem um gatilho, teve um momento que isso virou realidade para você, ou que você despertou. Esse gatilho ainda não chegou para mim, gostaria muito que chegasse. Aliás, tem que chegar logo. Minha mãe fica falando assim, o seu DNA é bom, porque eu tenho meus avós todos vivos, mas não se fia só no seu DNA. Sim. Não, querido. Vamos trabalhar essa cuidar, saúde aí. Fazer a sua parte. Eu preciso muito desse despertar. Sim. Eu queria saber como é que foi esse despertar para você. Então, assim, eu sofri, na verdade começou lá atrás, desde novinho eu tive um problema com sobrepeso, fui bem gordinho, bem acima do peso, sofri muito bullying no colégio, no clube, enfim. Antes o bullying era pesado antigamente, hoje em dia a galera se controla mais, que é bom, que não é uma coisa legal. Então, assim, com 13 anos eu decidi emagrecer, e comecei a fazer bastante esporte, comecei a correr, entrei numa escolinha de surf, o surf hoje em dia é diariamente presente na minha vida. Enfim, o que começou para ser um desafio de emagrecer, eu acabei me apaixonando pelos esportes, E comecei a fazer vários, surf, corrida, jogar tênis, enfim. Só que como qualquer outro jovem, ao longo da vida, eu continuei fazendo esporte, mas vivenciando também as experiências, Comecei a sair, fui ficando mais velho. Enfim, chegou uma hora no momento da minha vida que eu já não estava mais conseguindo diversificar o que era saudável, o que não era, e comecei a misturar tudo. Era saída, festa, trabalho, sempre fui muito focado no trabalho, workaholic, faculdade, enfim, misturando com a minha carreira de modelo, porque eu comecei a modelar com 18 anos, e tem o lance do ego também, enfim, foi parecia virando uma bola de neve, assim. Até que com 21 anos eu sofri acidente de carro. Mas eu queria dar um passo atrás. A gente vai voltar nesse ponto de gatilho. Você lembra, no começo, lá com seus 13, 14 anos, o que foi mais difícil? Porque tomar a decisão consciente da transformação, cara, isso já é um sinal grande de despertar. Mas o que me fez? Não, eu nem digo o que te fez, mas assim, lá no comecinho, o que foi mais difícil no começo, quando você já tinha assim, beleza, eu vou mudar, eu vou emagrecer. O que foi difícil demais para você naquele momento? Cara, eu acho que o difícil demais é você sair da sua zona de conforto, dar o primeiro passo e você por exemplo, eu decidi me cuidar. Decidi me cuidar em esporte, lugar onde tinha outras pessoas. Era eu me aceitar com o meu corpo naquele momento, aguentar as gozações que eu tinha que aguentar, que era o gordinho e não vai aguentar e não sei o quê, aceitar aquela fase e não deixar nada tirar meu entusiasmo ali. É difícil, Assim, você tá na colônia de férias com seus amigos novinhos, você no futebol de sabão, você tira a camisa, a galera começa a rir. Não é legal, sabe? Só que daí eu olhava pra mim e falava assim, realmente, eu tive essa consciência nova, graças a Deus. Tô gorda. Eu chegava em casa e perguntava pra minha mãe, estão rindo de mim, como é que eu tô? Minha mãe, você tá gorda. Então, assim, mandava a notícia. Então, assim, os primeiros dias, a primeira fase não é fácil, mas ela passa. E sabe, é você se aceitar, falar, eu preciso melhorar, é essa ferramenta que eu tenho que aproveitar e continuar. E não deixar ninguém tirar seu entusiasmo, cara. Se você botar uma coisa na cabeça, vai, sabe? E aí passa. Quanto mais rápido, quanto mais você tiver força de vontade, mais rápido vai passar. Isso é ótimo, isso é ótimo. E aí, voltando no ponto que você estava dizendo, você
percebeu num certo momento que você já tinha misturado tudo, já tinha misturado a saúde na alimentação, o emagrecimento com noitada, com ego, com o fato de você workaholic, ser muito workaholic. Carreira de modelo, é muito louco. Eu saí de um bullying, eu saí de uma infância zoada, né, que a gente diz, e aí com 17, 18 anos eu tava com um corpo de modelo. E aí... Cabeça... Como é que era o seu relacionamento com as pessoas nesse momento de bololô, se a gente puder dizer? Então, eu sempre fui um cara muito tranquilo com as pessoas, assim, mas eu assim, com as pessoas eu era legal, sempre fui muito bem, só que comigo eu não estava sendo legal. Acho que eu já vi que eu não estava respeitando mais o meu corpo, a minha saúde, né? Eu estava só preocupado com o externo, né? Os prazeres imediatos. Então, assim, a partir do momento que eu tive o impacto do acidente de carro, né, que foi tudo, parece que tudo vai acumulando. Chega uma hora, cara, que ou você aprende, alguém consegue te mostrar um caminho, ou você aprende pela dor. Eu aprendi pela dor, né, com um acidente na Praia da Barra. Tava com o ego lá em cima, tinha acabado de sair numa matéria da Vogue com uma grande empresária da moda, então eu tava bem, o ego lá em cima, corpo legal, né? Eu tinha outro trabalho também legal na gravadora, tava prestes a me formar, então tava tudo, parecia que tava tudo bem, mas não tava, sabe? E, enfim, aí... Aconteceu o acidente. Aconteceu o acidente. Como é que foi esse acidente como o gatilho da tua transformação mais importante? Então, assim, eu fui criado principalmente pela minha mãe e minha avó, né? Então minha mãe dedicou a vida dela a mim, assim. E eu lembro muito bem no acidente, quando capotei, né? Capotei 3 vezes, sem cinto, assim. Sem cinto? Sem cinto, assim. Eu não sei como é que eu não fui cuspido para fora do carro. E eu, um cara que sempre foi apaixonado por fazer minhas atividades, né? Tá bem fisicamente. A primeira coisa após o acidente, quando bateu, eu já saí andando assim e comecei a olhar minha perna, né? Já vi a consciência, falei, caraca. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E é muito trauma, tudo. Aí aquela coisa de bombeiro, tudo, deram a injeção, acalmei. Acordei na ambulância com a minha mãe. Aí, quando eu olhei para minha mãe assim, eu falei, caraca, minha mãe vai infartar aqui, deve estar... Minha mãe não, minha mãe sorriu, feliz, eu fiquei surpreso com a reação dela e eu olhei para ela assim, eu senti vergonha. Eu falei, caraca, seria muito injusto da minha parte, de uma pessoa que dedicou a vida dela a mim, agora eu cresci, em vez de eu dar orgulho, eu tô dando uma tristeza, sabe? Eu não queria isso. Então, eu me senti mal. Mais do que a dor física, perda material do carro, isso não me importava. Eu olhando no olho da minha mãe, me senti mal. Sim. E aí eu prometi para mim mesmo, eu falei, cara, eu não quero nunca mais passar por essa situação. Eu não quero nunca mais eu ter que me olhar no espelho e falar assim, putz, o que eu fiz? Me arrepender, sabe? Vou ser que vou errar ao longo da minha vida, mas assim, vou fazer de tudo para sempre ter consciência do que eu estou fazendo, sabe? E aí ali eu falei, cara, eu não quero mais isso, eu não quero mais essa bola de neve, é festa, é bebedeira, é trabalho, é foto, é atividade física, tudo misturado. Eu quero ter paz na mente, eu quero ficar bem comigo mesmo, sabe? Bacana, eu quero deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque eu não tinha isso, cara. Você não tinha tranquilidade? Não tinha, eu não conseguia ficar na sexta em casa, uma quinta, um sábado, eu não conseguia ficar sozinho. Me chama muita atenção uma fala que você fez agora, que parecia que estava tudo certo. Parecia. Tipo, a carreira no lugar certo, sim, as oportunidades, os contatos, os relacionamentos, a grana. Tava tudo certo. Tudo certo. Mas não estava tudo certo, né? Isso é muito engraçado, porque parece assim, tipo, pro mundo, para fora, ninguém tem a menor ideia do que está acontecendo ali dentro e do quanto aquilo estava mexendo com você. É muito interessante. No curso, no Leve, a gente falou muito sobre isso, sobre essa sua percepção assim de, cara, eu quero me transformar, e aí você faz uma transformação pessoal, né, com a tua saúde, sim, com o teu corpo, depois você tem o acidente te leva para uma outra transformação, sim, que é a expansão da sua consciência. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa ponte entre a percepção assim, eu nunca mais quero passar pela experiência de olhar no espelho e falar o que eu fiz, e como isso te levou para criar o Pura Vida. Sim, isso foi fundamental. Hoje em dia eu agradeço por ter passado por isso. Talvez se eu não tivesse passado por isso, a minha vida não estaria como está agora. Logo após o acidente, eu decidi comigo mesmo me recuperar,
aceitei a dor, né? Aceitei o fato que aconteceu e decidi buscar ferramentas que já estavam na minha frente, na minha vida, só que eu não estava sabendo usá-las. Então eu me agarrei mais nos esportes, busquei cursos de meditação e respiração que eu li bastante sobre antes, né? Minha irmã falava e eu pensava, cara, eu não vou meditar e respirar, eu sou muito agitado, eu sou hiperativo, isso não dá pra mim. E agora, hoje em dia, hoje está muito em alta isso, a yoga, meditação e respiração. Isso há 7 anos atrás não estava tanto. Sim. Então, assim, quando eu cheguei, minha mãe falei, mãe, vou fazer um curso de meditação e respiração. Pode falar o nome do curso? Pode, claro. Que mudou a minha vida, foi a Arte de Viver. Sim, se você não falasse, eu ia falar. Que é a Arte de Viver, que eu sou muito grato. E aí decidi fazer o curso da Arte de Viver. Lembro até hoje, cheguei no curso meio assim, né? Tipo, falei, caramba, quantas horas eu vou passar aqui? Cara, foi uma semana transformadora, assim, pra mim foi essencial, assim. E ali eu saí do curso. Quais foram os cursos, você lembra exatamente de quais você fez? Eu fiz todos da Arte de Viver. O de silêncio. Tudo. Eu cheguei quase a tornar instrutor, só que a vida enfim, te levou para me levou outro caminho. Mas eu fiz todos, porque eu vi que, cara, conhecimento nunca é demais. Sem dúvida. É uma limpeza diária, as técnicas de respiração, meditação é essencial no mundo de hoje, você ficar com você mesmo. Então, assim, aquela paz na mente que eu falei que eu gostaria de ter ter a cabeça da vida tranquilo, eu consegui através das técnicas de respiração e meditação, sem dúvida, sabe? E aí, complementando com o esporte, cara, quando eu vi, eu já era outro Pedro. E eu já estava vivenciando essa pura vida, que na época, logo após o acidente, quando eu me recuperei, eu voltei à rede social na época, estava começando, fiquei uns meses afastados, né, porque estava, enfim, comigo mesmo, postei Pura Vida, que era, a galera acha que é por causa da Costa Rica, não é, é Pura Vida, era na época que eu estava sentindo uma vida pura, postei Pura Vida, meus amigos comentando aquilo na rede social, que eu estava bem, que eu estava diferente, que eu estava melhor, que eu estava feliz em me ver. Isso me fez um bem enorme, só me motivou a continuar me cuidando ainda mais. Enfim, quando eu me vi, minha vida já tinha mudado, a minha rotina já tinha mudado totalmente. Eu já estava passando o fim de semana em casa tranquilo, eu já estava produzindo mais, estava mais criativo, já estava, como é que se diz? Eu descobri uma coisa na Arte de Viver, cara, que assim, antes eu só olhava para mim, era eu e eu. Depois do curso eu aprendi a palavra seva, né, que é servir. E aí eu comecei a fazer não só para mim, mas fazer para os outros. Então a dedicar bastante tempo também, no meu fim de semana livre, a compartilhar essa pura vida com as pessoas. E aquilo foi me dando mais prazer.